Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Sempre gosto aqui de trazer opinião de ex-jogadores, de comentarista, e mais uma vez vou trazer aqui família vascaína, Paulo Nunes e Ana Thaís Matos, da Sport TV, falando aí do planejamento do Vasco, e a opinião deles, cara, é um pouco pessimista. E aí eu quero saber se você concorda, porque essa opinião já vi muito torcedor do Vasco aqui comentar nos nossos vídeos, por isso que eu peço muita a participação de vocês, aí quero saber a opinião, e quero trazer do outro lado a ESPN, Fábio Luciano e o André Kfouri, um pouco mais otimista, pé no chão, mais otimista. Quero passar essas duas opiniões aqui pra gente ter um debate aí nos comentários e falar também aí as últimas movimentações do Vasco no mercado, jogadores que estão sendo oferecidos, negociações que o Vasco pode estar aí confirmando. Então tem muita coisa pra gente falar, família vascaína. Eu quero começar aqui pelo Matias Galassa, né, família vascaína. Ontem surgiu a informação, né, que o Vasco estaria aí já negociando e parece que realmente vai se concretizar o empréstimo do Palácio ao Colo-Colo, e uma outra possibilidade é o Matias Galassa, não? Ou venda ou empréstimo desse jogador para abrir aí 2 vagas de estrangeiro no elenco do Vasco. Fico chateado, cara, porque não lembro vocês, mas quando o Vasco comprou o Matias Galassa, ele apareceu muito bem jogando, fazendo aquele golaço no Campeonato Carioca. Eu via muito potencial no Matias Galassa. Não acabou rendendo, foi emprestado para o Curitiba, não conseguiu se firmar, e aí o Vasco vê essa possibilidade de emprestar ou negociar o atleta para abrir uma vaga, família vascaína. Mas eu acho que é um movimento certo. O Matias Galassa não conseguiu confirmar o que a gente esperava dele, e é uma função muito importante para esse ano do Vasco. Então, se você trazer um jogador com mais bagagem, mais qualificado, eu acho que é um movimento certo. Acho até que o Vasco deveria emprestar para num futuro aproveitar mais esse jogador, porque tem sim potencial, só que não está conseguindo aí confirmar tudo que a gente esperava dele quando o Vasco contratou, família vascaína. Então veja essas duas situações aí muito interessantes: emprestar o Palácio, vai com Deus, e também emprestar aí o Matias Galassa. E aí a gente fala também das funções que o Vasco realmente precisa muito, né? Goleiro, um volante, um meio armador e também zagueiro. A gente há de convir aqui, família vascaína, que a gente torce muito para que o Léo e o Bambu dê muito certo, mas o Vasco precisa de mais opções, né? Surgiu aí o nome do Kaique Rocha, que esteve no Internacional nesse ano de 2022, pertence à Sampdoria, e também surgiu outros nomes aqui, família vascaína, que teria sido oferecido ao Vasco, outros que o Vasco está observando aí se o jogador quer voltar para o futebol brasileiro. Vamos falar aqui primeiro do Lucas Merola, um jogador que pertence ao Huracan da Argentina. Eu estava vendo aqui a carreira do jogador, não me impressionou muito não, apesar de ter 27 anos, é o capitão do Huracan nesse momento, segundo a Transmart, mas só ficou ali no Huracan B, tá no Huracan A, então um jogador que não me impressiona muito a carreira. Se vocês aqui tiverem referência do jogador, já ouviram falar, se já viu jogar, conta aí pra gente nos comentários. O outro nome foi do Juan Jesus, aí é um jogador que eu já conheço melhor, né, que foi revelado aqui no Internacional, saiu cedo pro futebol europeu, já passou pelo Internacional, pela Roma, atualmente está no Napoli. É um jogador zagueiro, cara, aquele cara que não é muito técnico, mas eu acho que, você imaginando aí uma zaga Juan e Léo, acho que se encaixa, né, o Léo mais técnico e o Juan Jesus, um cara mais zagueiro de posição. É um bom zagueiro sim, família vascaína, mas eu acho que é uma situação aí difícil, uma negociação difícil. Se eu não me engano, o jogador tem 31 anos, está no Napoli atualmente, e eu acho que seria um bom nome aí para fechar nessa zaga do nosso Vascão. Outra situação foi uma informação do Thiago Fernandes, um jornalista lá do Jogo Aberto de Minas Gerais, falando que o Vasco teria aí negociações adiantadas por empréstimo do Alex Duarte, né? Um jogador que desde o início aí do mercado da bola, quando abriu, vem falando desse jogador, né? Eu gosto muito dos zagueiros paraguaios, né? Aqui no futebol brasileiro a gente tem como exemplo aí o Gustavo Gomes, do Palmeiras, e tem também aí o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. É realmente uma escola que faz bons zagueiros, a escola paraguaia. E o Alex Duarte é um jogador muito bem avaliado aí pelos scouts, tanto do Vasco como da 77. Até comentei sobre essas negociações aí do mercado sul-americano, porque são jogadores jovens. Se eu não me engano, o Alex Duarte tem 21 ou 22 anos, então o Cerro Porteño deve ficar ali esperando alguma proposta do futebol europeu ou do futebol mexicano, que também paga bem. Se acabar não acontecendo, o Vasco pode tentar aí colocar os termos que quer no negócio, um contrato por empréstimo, e no final desse empréstimo o
jogador conseguindo atingir algumas metas, o Vasco comprar esse atleta. Então, segundo a informação do Thiago Fernandes, o Vasco estaria próximo aí de anunciar esse jogador aí, o zagueiro Alex Duarte. Alex Duarte, um zagueiro paraguaio, família vascaína, é o Vasco se movimentando no sistema defensivo que precisa aí de mais jogadores, mais opções, né? Outra função que o Vasco precisa muito é goleiro, né? A gente viu aí a informação do jornalista Jorge Nicola que o Vasco estaria na dúvida entre o Ivan e o Léo Jardim, e agora surge aqui a informação dos torcedores.com que o Diego Alves, né, o jogador goleiro que passou aqui pelo Flamengo, estaria sendo oferecido ao Vasco. A gente não sabe se é verdade, só tá trazendo aqui comentário para saber também a opinião de vocês, e não é porque ele passou pelo Flamengo que eu vou deixar aqui a minha opinião. Foi um grande goleiro, né? Principalmente pegador de pênalti, mas nesse momento não tem a mínima condição, cara. Mínima condição de vestir a camisa do Vasco. Nos últimos tempos aí a gente viu que tá sem reflexo, se machuca muito. Então, pelo amor de Deus, não dá nem pra cogitar o Diego Alves. Eu acho que a melhor opção pro gol do Vasco seria o Ivan. Acho um grande goleiro. A gente fica na expectativa aí do Vasco acertar com o Ivan, porque o Vasco estaria bem servido, família vascaína, pelo menos é a minha opinião. Agora a gente entra na questão aí do camisa 10, né? Ontem a gente viu a informação que o Manuel Reynoso, um jogador que pertence ao Minnesota United do futebol dos Estados Unidos, teria sido oferecido ao Vasco. O Vasco ficou de analisar esse atleta. Tem também o Franco Fagundes. As últimas informações aqui dão que a negociação deu uma parada. E tem a questão também do Oscar, né? A família vascaína, até vi o Jorge Nicola comentando sobre essa situação, porque o Zé Coméria, torcedor aí bem famoso do Vasco, através aí das suas redes sociais, deu alguns enigmas aí, e ele tá com credibilidade porque ele vem acertando muita coisa, né? Lateral de seleção, chegou o Pumita aí. O Orediano vai chegar no dia 3 para fazer exames médicos. Acertou também. O Andrei Santos vai ser vendido aí por 12,5 milhões de euros. Acertou também. Então o cara tá com credibilidade. E aí nas redes sociais ele comentou que o Vasco, o empresário que tirou o Andrei, vai ser o empresário que vai colocar um grande camisa 10, que o torcedor do Vasco, se não chegar aí a 150 mil sócios, ele vai parar. Então, dentro dessas situações que foi colocada, se imaginou o Oscar pelo empresário Juliano Bertolucci ter vendido o André e ser empresário também do Oscar. E aí a gente viu a informação hoje do Jorge Nicola, que entrou em contato aí com o staff do jogador, disse que não tem a mínima possibilidade do Oscar voltar para o futebol brasileiro nesse momento. Aí o Jorge Nicola até cogita aí o Quinteiro, que a gente viu algumas declarações do jogador falando que quer jogar no Flamengo, e aí o Quinteiro, ele até comentou, o Quinteiro não tem essa repercussão toda, essa qualidade toda pro Zé Coméia falar que 150 mil sócios, né, família vascaína? Vamos aguardar aí quem seria esse camisa 10, mas eu concordo também que o Vasco precisa dessa cereja do bolo, um jogador experiente, de qualidade, como o Zé Coméia falou, seria um 10 de seleção. A gente fica na expectativa, família vascaína, porque o Vasco tá construindo um elenco jovem, quem sabe aí chegando um jogador experiente, com uma idade boa e, claro, que possa ajudar tecnicamente, que seja uma referência técnica pro Vasco. Tá faltando sim esse jogador, então vamos aguardar aí se o Zé Coméia vai acertar mais uma. A gente torce para que ele acerte aí, para que o elenco do Vasco fique bem competitivo em 2023, família vascaína, porque ó, a gente quer sorrir, meu irmão, chega de sofrer. Agora, dentro desse planejamento que o Vasco vem construindo aí para esse ano, família vascaína, eu vejo aqui, eu peço muita participação aqui da galera da família vascaína e vejo muitos comentários a favor da movimentação do Vasco, da maneira que o Paulo Brax e a 77 estão contratando, com mais análise, não trazendo tantos nomes, mas vejo também uma boa parte da torcida do Vasco que não está satisfeita, porque são nomes jovens, mas que não tiveram protagonismo nos seus times, jogadores jovens sul-americanos que a gente não sabe se vai se adaptar aqui no Vasco, no futebol brasileiro, que é muito competitivo, e aí eu resolvi trazer esses dois pontos de vista aqui pra gente debater. E aí eu peço pra vocês analisarem só a fala tanto do Paulo Nunes como da Ana Thaís Matos, do André Kfouri, da ESPN, do Fábio Luciano, e esquecer, a Globo não gosta do Vasco, acho que é por isso que eles estão falando isso. Não, eu acho que é uma opinião que muito torcedor do Vasco, eu vejo comentando aqui, pelo menos nos meus vídeos, que não está satisfeito aí com a movimentação do Vasco, queria mais reforço, e aí eu trouxe essas duas opiniões aqui pra gente ter um debate. Família vascaína, vamos começar com a galera da ESPN, se liga só. Gosto da escolha do técnico, acho que para esse momento de projeto do Vasco, o Barbieri é o treinador certo. A gente sempre volta a um ponto que foi comentado em relação ao que o Botafogo fez, desde que também virou SAF, com um proprietário do departamento de futebol. Se as coisas andarem bem para o Vasco e o Vasco voltar a disputar os principais títulos aqui no futebol brasileiro e sul-americano, muito provavelmente o Maurício Barbieri não vai ser o treinador, porque isso vai acontecer daqui a algum tempo. É um projeto que tem fases. Para o momento, assim como acontece no Botafogo em relação ao Luiz Castro, que começou cheio de dúvidas, a gente queria que ele fosse embora ao longo do ano passado, e ele terminou o ano mostrando que era a pessoa certa para este momento no Botafogo. Eu entendo que o Barbieri é o treinador certo para este momento, para essa etapa no Vasco da Gama. Gosto da forma como ele monta seus times, gosto das
entrevistas dele a respeito de futebol. Não acho que ele é um treinador que não erra, porque às vezes as pessoas acham, se você elogia um técnico, as pessoas entendem que você acha que ele nunca erra, que ele está sempre certo. Não, todos os treinadores erram e acertam. O Barbieri não é diferente, mas eu gosto da forma como ele entende o jogo de futebol. Acho que a oportunidade dada a ele no Vasco é uma oportunidade merecida. E gosto do mercado que o Vasco vem fazendo na constituição de um elenco de Série A e que pretende ser grande, pretende não só, evidentemente, permanecer na primeira divisão, mas disputá-la, poder ter a ambição de conquistá-la, não só o Campeonato Brasileiro da Série A, mas as outras competições também. Mas para esse momento, o mercado do Vasco mostra que é uma equipe que está sendo preparada para daqui a algum tempo chegar a esse nível. No momento, as ambições do Vasco são outras. Pedro Raul poderia estar em qualquer outro clube. Sim. Foi um bom movimento que o Vasco fez e talvez o Vasco tenha tido até sorte no sentido de o papel que ele faz, o papel que ele ocupa já estar preenchido em algumas outras grandes equipes brasileiras. Sim. E aí na concorrência por esse jogador, o Vasco ter conseguido aproveitar muito bem essa oportunidade. Eu considero que foi isso que aconteceu. Os demais jogadores são todos de bom nível. O Léo é um jogador promissor. Sim. Não vamos mais chamá-lo de Pelé porque ele não quer, mas eu não acho que ele vai conseguir esse objetivo. Mas aqui não vamos mais. Aqui a gente vai tentar. Não vamos mais. Vamos ajudá-lo aqui, mas acho que é um jogador promissor. Acho que o São Paulo não deveria ter permitido a saída dele, já que nós estamos tratando desse jogador. E o Vasco vai se reforçando em quantidade e em qualidade para esse momento que está chegando. Ô Fábio, pensando no Vasco, né, que chega para uma Série A, eu queria que você falasse se todos esses nomes, eles precisavam ser feitos realmente no time do Vasco e o que seria uma boa Série A para o Vasco. Qual colocação, assim, você fala, olha, tá tudo certo, é isso aí, era o que precisava fazer? Então, Marcela, a Série B do Vasco foi complicada, Foi. né? E a gente falou muito sobre isso aqui, né? Que o Vasco, ele subiu muito pela força de São Januário, né? Então, o Vasco, o torcedor empurrou em muitos momentos o Vasco, mesmo tendo atuações abaixo do que se era esperado. Então, assim, é realmente uma reformulação, né? Seja administrativa, né? Mudando de associação para clube-empresa, trazendo um treinador, como o André falou, já acostumado também a isso. O Barbieri trabalhou no Red Bull e era um clube-empresa, então a gestão do dia a dia, ela é também diferente e o Vasco tinha muitos problemas, né? A gente falava que o Vasco tinha problemas em quase todas as posições, imaginando-se uma Série A. Então eu também gosto das contratações, né? O Bambu não teve muito bem no Corinthians, mas a gente sabe que é um jogador que tem a sua qualidade. O Léo também é jovem, tem potencial, o Piton que está chegando, o Pedro Raul na frente, o Vasco deve se movimentar também para outras posições. Eu acho que o torcedor cria uma expectativa, mas ele também sabe que ainda não é um time pronto para brigar, por exemplo, por posições muito lá em cima do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca é um campeonato diferente, os times colocam outros objetivos, né? O Flamengo, por exemplo, tem a questão do Mundial de Clubes, o Fluminense também pode olhar um pouquinho mais para frente. Então, o Campeonato Carioca, ele é um pouco mais acessível. Mas no Brasileiro, o torcedor tem que entender que é um time em reformulação, é um time que precisa de um tempo para adaptação de alguns jogadores, mas perto do que o Vasco tinha no ano passado, essas peças que chegaram fazem um Vasco com certeza mais forte. Ainda não tem cara de time, né? Sim. Eu acho que é importante a gente falar isso. Eu acho que o ponto positivo é que o Barbieri é um treinador que sabe trabalhar com jovens. Sabe não, mas desenvolveu isso muito bem no Red Bull Bragantino, né? Acho que, independentemente do que aconteceu na última temporada, só aconteceram as frustrações da última temporada, porque teve uma outra grande temporada, que foi a de 2021, que levou o time para uma Libertadores, depois uma Sul-Americana, a Copa do Brasil, enfim. Então, eu acho que isso é um ponto positivo para essa retomada do Vasco. Agora, ainda tá com cara, em 2015, eu sempre conto essa história, porque eu comparei o ano passado com o Botafogo e lembro do Palmeiras, né? O Palmeiras, em 2015, depois de quase ter caído novamente em 2014, uma atacada de vários jogadores de vários cenários e foram muitas contratações para depois ir montando uma espinha do que o time se tornaria campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, né, depois. Então, eu acho que tá mais com essa cara. Mas olhando, tem que ir atrás de mais um goleiro, precisa trazer mais um meia, precisa trazer mais um zagueiro. Acho que esses três nomes, assim, e aí eu acho que esses três nomes, essas três posições, tem que ser, assim, com mais nome mesmo, né? Um grande zagueiro, trazer mais um goleiro, mais um meia, porque a gente não sabe quanto o Nenê vai conseguir jogar, né? Ele ajudou o ano passado, mas eu acho que tem essa questão também, porque já tem um grande centroavante, que foi o Pedro Raul, que não vai ter dificuldade nenhuma para se adaptar. Mas o Pedro Raul performar, vai precisar de um bom meio-campo. Eu tenho dúvida ainda nesse meio-campo. A gente entende, né, que é uma transição, né, da SAF para o Vasco. Mas, na minha opinião, são movimentos discretos. Muito. Discretos, principalmente porque você sabe, mas você está mudando, reavaliando todos os jogadores que estavam. A gente olha ali, você fala do meio campo que pode ser, são 2 jogadores jovens, né, que tiveram no ano passado. Porque a gente já está imaginando que vai perder o André, né? Exatamente. Já estão partindo do princípio que o André vai ser negociado. Exatamente. Então, assim, já vem da pressão da temporada passada. Alguns jogadores... O Pedro Raul, a gente viu como ele tem esse potencial, só que precisa do entorno dele, né? Ele é aquele jogador que é criativo, um jogador de finalização, então ele precisa que a bola chegue.
Eu entendo perfeitamente essas contratações, acho que o Barbieri, por essas questões dos jogadores que o Vasco estão tendo, é uma ideia dele de ter a bola, de ser agressivo, de ser um treinador que gosta de intensidade no time. Mas, no meu modo de ver, eu acho ainda perigoso esse começo do Vasco, porque você tem um começo, né, que se você tem que arrumar a casa para depois, sim, em contratações pontuais, elevancar esse time, né, esse elenco. O problema é se você começar já mal e ter que trocar vários jogadores no meio de campeonatos, no meio de competições. A sua opinião acrescenta demais aqui também no nosso canal, por isso que eu peço muito a participação de vocês. É uma visão aí do Paulo Nunes, que está preocupado, como a Ana Thaís Matos, e aí eu quero saber aqui a sua visão sobre isso tudo. Família vascaína está confiante com o Vasco fazendo essas contratações? Claro que tem que chegar algumas peças, ou não? Você está preocupado aí sim, mesmo com o Vasco fazendo todas essas contratações aí para 2023? Me conta aí o que você está pensando, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.